Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelas coberturas do setor de energia elétrica, petróleo, gás e saneamento. Hoje a gente vai falar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2024 da Petrobras. Então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Então agora é só puxar a vinheta. O resultado é sob pressão, mas ainda gerando caixa, pagando dividendo. Eh, Hoje, quando o mercado abriu, a ação chegou a cair acho que uns 2,5%, né. Eu até imaginava que fosse acontecer algo desse tipo, eu cheguei a escrever isso aqui ao longo do documento, mas eu também coloquei, dizendo que, ainda que fosse negativa a interpretação, ela não tenderia a ser tão profunda assim. Por quê? Se vocês derem uma olhada aqui nessa tabelinha, vocês vão ver que os números reportados foram bem abaixo das minhas estimativas e foram abaixo do consenso, tá? Então aqui eu vou destrinchar o que que eu escrevi, eu espero que vocês leiam com mais calma, mas essencialmente eu até coloquei aqui, ó, por que que os meus números ficaram, assim, bem mais fora do que o consenso, né? Por quê? Porque na última atualização da empresa, se vocês olharem lá as premissas que eu escrevi, eu removi o deságio de ó, tá até marcando aqui para vocês verem, o deságio de 10% de preços, do refino que aplicávamos nas nossas estimativas anteriores, tendo em vista o razoável acompanhamento de preço dos derivados em relação à paridade naquele trimestre. Então, essa premissa ela está escrita aqui, você pode clicar nesse link e você vai ler o que eu escrevi alguns meses atrás, em que eu faço a atualização das estimativas e, enfim, eu uso isso como premissa. Eis que a realidade é dura e exatamente no trimestre seguinte à minha publicação, a empresa passa, por uma fase bem dura aqui, ó, de descolamento da paridade de preço. Então essa barriguinha que vocês estão vendo aqui, que a gente publica toda segunda-feira, é assim, por ter demorado muito tempo, né, assim, praticamente o trimestre inteiro, né, você vê que em janeiro de 2024 estava na paridade, aí quando chega aqui em março o negócio fica bem duro, e está começando a voltar para a média agora, né. Então isso trouxe um resultado ali no negócio de refino, mas como a gente pode ver ali naquele gráfico, já está meio que normalizando, já está voltando ao normal. Então, assim, se o negócio já está voltando ao normal, não vai ser um trimestre que vai me fazer enfim, a empresa perdeu um pouco de dinheiro ali, mas não vai ser um trimestre que vai me fazer: "Nossa, vamos mudar as estimativas", ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, me pareceu muito mais um evento pontual e agora a gente está passando por uma normalização. Então, as margens de refino devem vir melhores, né, nos próximos trimestres. Então, o próprio consenso também errou isso, né? Acho que isso foi um pouco duro. E por último, isso aqui eu não vou rolar aqui ao longo do documento, mas enfim, se vocês lerem o documento, vocês vão ver que a empresa teve uma queda na produção, né? A empresa estava produzindo no último trimestre 2,9 milhões de barris, e nesse trimestre foi só, entre aspas, 2,7. E ela explicou que teve paradas técnicas, declínio natural dos campos e etc. Eh, Essas quedas de produção na Petrobras, elas tendem a ser menos expressivas. Por quê? Porque como a Petrobras tem vários campos produtores, se por um acaso tenha que fazer uma parada técnica em um deles, eles acabam não afetando a produção do consolidado como um todo. Quando isso acontece com a 3R ou com a Prio, como ela tem poucos ativos, isso acaba sendo muito mais relevante. Quem leu o meu resultado lá da Prio, viu que ela chegou a produzir 100.000 barris e agora chegou, nesse último trimestre, produziu 85, 84, se eu não me engano, porque Frade apresentou ali alguns problemas, etc. Então, assim, como ela tem poucos ativos, quando acontece alguma coisa nesses ativos, acontece, o problema ele é mais pronunciado, enquanto que a Petrobras sofre menos com isso, mas nesse trimestre específico acabou trazendo esse problema. Então, mais uma vez, é outro problema que eu também é outra questão que eu também acho pontual para achar que isso venha trazer uma mudança de perspectiva. Então, ok, a ação abriu caindo 2%, muita gente falando: "Não, pô, acabou a empresa", não sei, eu acho um grande exagero. Eu respeitosamente discordo dessa queda, apesar do mercado ser soberano, mas eu acho assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o recado que eu quero passar para você é: não se preocupe, não vi nada, nenhuma mudança estrutural para justificar essa queda, de maneira mais pronunciada, tá.
Então, vamos andar aqui, e aqui indo para a conclusão, né, eu vejo a empresa negociando a 3 vezes EBITDA 2024 e com rendimento, de dividendos estimados em 14%, e com potencial de ainda ser maior, caso ela resolva distribuir os dividendos extraordinários, não só referentes ao ano passado, como também desse ano, tá. Então assim, aí observando outras questões também, eh ó, então coloquei aqui, ó, avaliamos os resultados da Petrobras como negativos, ainda que somos céticos a qualquer, realização expressiva no próximo dia de negociação, que no caso é hoje. Então tudo bem, caiu ali 2%, aparentemente está voltando, acho que o mercado precisou respirar melhor aí o resultado. Aí vamos aqui para os outros temas. A geração de caixa, ainda que o resultado tenha sido abaixo do consenso, a geração de caixa livre, né, que é o fluxo de caixa operacional, menos investimentos, fechou em patamares muito interessantes. Então a gente está falando aí de um rendimento dividido pelo valor de mercado de mais de 20% em termos anualizados, né? E termos anualizados é quando você multiplica por 4 o resultado, tendo em vista assim, quanto é que a empresa geraria de maneira recorrente, tendo em vista os resultados desse trimestre, mais ou menos esse é o exercício. Então, assim, 23% ainda é uma margem muito saudável, não existe motivo, assim, pelo menos com o que a gente consegue ver hoje, esse resultado é bem razoável, tá? Ele é bem bom, então, assim, não há motivos para preocupação, até porque eu acho que no próximo trimestre a gente já vai começar a ver algumas normalizações no que diz respeito às margens de refino e também à produção, né? E eu deixo claro que é sempre importante a gente acompanhar a geração de caixa, porque a gente acredita que esse é o tema mais sensível da Petrobras, tendo em vista aí a possibilidade de investimentos, inapropriados, subsídios diversos, etc e tal. Eh, então vamos lá, dividendos, a empresa anunciou aí o pagamento de 14 bilhões, quase 15 bilhões em proventos, sendo 1,1 bilhões em recompra e 13 bilhões em dividendos, tá. A gente está vendo aí, um dividendo anualizado de 10%. Então, assim, é um número interessante, te traz um carrego bom, mas não justificaria um posicionamento mais agressivo no papel, porque 10% pode ser interessante, mas quando você pensa que é num case de commodity, você pensa, por exemplo, quanto que outros, segmentos muito mais seguros estão pagando dividendo, eu não a pelo menos nesses patamares, esse dividendo ele não é um trigger, tá. Você comprar para ganhar aí 10, 12% de dividendo numa petroleira, eu não acho que isso aqui seja necessariamente um gatilho, porque apesar de 10% ser bom, como eu falei, por ser uma empresa de commodity, se o mercado vira, você não vai ter margem de segurança, então por isso que eu tô assim, eu sou um neutro convicto na Petrobras, né. Esse nível de avaliação de 3 vezes, ela fica não sei se vocês se recordam do nosso início de cobertura, a gente faz um paralelo ali dos múltiplos de negociação das empresas privadas versus outras empresas estatais, e a Petrobras tem que estar mais ou menos no meio. E nesse nível de 3 vezes, EV/EBITDA versus 5 a 6 vezes as empresas privadas, a Petrobras ela fica exatamente no meio, entre as demais estatais chinesas e russas versus os peers privados, tá. Então, assim, eu acho justo esses números, e quando eu olho para o fluxo de caixa, o rendimento de fluxo de caixa e o dividendo, eu não vejo tanta margem de segurança para justificar um posicionamento mais agressivo, né. Como eu comentei aqui também na nota, parte, dos resultados foram retidos, né, para baseado o que foi alterado lá atrás no estatuto social. Evolução do dívida bruta, esse aqui também eu achei positivo, porque para quem não lembra, o dividendo ele só pode ser, distribuído caso a dívida bruta fique abaixo de 65 bilhões de dólares. Então, assim, desde o ano passado, desde o primeiro trimestre do ano passado, a dívida bruta era de 53 bilhões de dólares, foi escalando, 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 chegou a 60, quase 63 aqui no trimestre passado, e deu uma pequena queda, né. Então, que bom, né, se desse uma outra escalada, eu ia achar isso aqui bem bem ruim, porque caso ultrapassasse 65 bi, a empresa não ia mais pagar dividendos. Isso aqui também é um ponto de atenção, por quê? Porque, apesar da dívida bruta ter caído, a empresa muito vocalmente diz que quer comprar a Braskem e que quer recomprar, né, a refinaria, que foi privatizada lá na Bahia. Então, assim, a depender do valor que eles paguem, de como é que vai sair esse negócio, eventualmente a dívida vai ultrapassar, esses níveis, tá. Então esse aqui é um ponto de atenção, né, é bom a dívida cair, mas essa gordurinha aqui,
pode ser que não nos dê espaço para suportar aquisições relevantes que a empresa quer fazer. E não sou eu que estou dizendo, isso aí está em todos os jornais. Tá? Então, isso aqui a gente coloca como um ponto de atenção. Se a dívida tivesse mais baixa, eu até falaria: "Poxa, vamos comprar, porque caso saia alguma notícia, eh, ainda assim a empresa vai seguir pagando dividendos", o que pode ser que não seja o caso. A depender, claro, de quanto é que eles vão pagar aí na Braskem e, nessa refinaria que eles querem recomprar. Um outro detalhe aqui também foi o gráfico que eu comentei, né, falando da paridade no refino, mas um outro detalhe importante aqui foram as despesas operacionais. Apesar dela ter totalizado 16 bi, né, quando a gente olha para o que seria as despesas gerais e administrativas, que é o pessoal, ele cresceu 7%. Então, assim, não é que a empresa está sendo inchada ou qualquer coisa assim. 7% de um ano para o outro, a inflação foi de 4, sabe, não é essa diferençazinha que indica que as coisas estão piorando e deteriorando. Eu tô sendo um pouco dramático, porque eu li bastante coisa nesse sentido. Então, assim, eu tô aqui finalmente para fazer uma defesa, da tese da empresa, que apesar da gente ter uma régua mais alta no que diz respeito à recomendação, também não é para atirar pedra onde não merece, tá. Investimento de US$ 3 bilhões, isso está um pouco abaixo, assim, se a gente pegar esse valor aqui e multiplicar por 4, isso aqui ficaria um pouco abaixo do que ela prometeu investir, tá. Então isso aqui é outro ponto a ser acompanhado, porque se a empresa ela investe menos do que promete, alguma coisa não está sendo deixada de lado, né, algum projeto está sendo postergado, e isso a gente pôde ver no último plano, de negócio anunciado, em que a empresa teve uma pequena redução na curva de produção, porque muitos desses projetos não foram desenvolvidos. Então, eu acho que é isso, acho que eu toquei os principais pontos. O que eu quero dizer aqui no final do dia é que, esses pontos que o mercado bateu, eu não julgo eles como recorrentes, né, para dizer que a tese foi deteriorada. O dividendo foi neutro, né, não pagou dividendo extraordinário, pagou exatamente, eh, com o regulamento embaixo do braço, e a empresa negocia num nível médio em relação ao que ela deveria negociar em relação aos pares estatais e aos pares privados. Então, assim, eu sou neutro, mantenha a sua ação, seja feliz, e para mim compra no papel é só quando, assim, o negócio ficar barato demais para ser ignorado, tá. Não é um case caro, está gerando caixa, está pagando dividendo, mas eu prefiro comprar Petrobras com mais margem de segurança, ok? Espero que tenha ficado claro. Dúvidas, perguntas, questionamentos, críticas, só deixar aqui embaixo que eu respondo para vocês. É isso, gente, espero que não tenha ficado confuso. Valeu, gente, até a próxima. Abraço.